Mano, esse velhote passou de todos os limites possíveis. Olha só isso. A nossa história começa numa taverna de caçadores. No meio de todo aquele barulho, um homem de cabelos brancos e misteriosos caminhava até o balcão. Sem dizer uma palavra, ele colocou 4 cristais roxos sobre a mesa. A atendente, que claramente já estava acostumada com essa ceninha, perguntou se ele queria o de sempre, chamando-o de Lorde Assassino. Sem cerimônia, ele seguiu para sua mesa. Todos podiam ver o rastro de sangue esverdeados em suas roupas, o que provavelmente não era um novo tipo de estampa da moda. Enquanto isso, a plateia de caçadores impressionada começava com a fofoquinha. Eles diziam que ele provavelmente havia acabado de voltar de uma masmorra de nível Deus. Um novato rechonchudo, claramente mais perdido que o aventureiro iniciante, questionou o que o velho pediu. Uma mulher estilosa, que parece o do Flamingo da Shopee, explicou que aquilo era rotina para o Lorde Assassino. Ele doou alguns cristais que consegue para melhorar os equipamentos da guilda e ajudar no treinamento dos novatos. O calvo do grupo comenta que sem ele, a guilda não seria metade do que ela é hoje. Ele diz que o Lorde Assassino é praticamente um deus para os caçadores. Então a divindade suprema que todos veneravam resolveu agir. Ao ver a atendente passando, o lendário guerreiro, dono de feitos inimagináveis, simplesmente deu uma chicotada na melancia. Ele fala que a garota não tem nada a ver com a sua avó. Porém, com um movimento rápido, ela empurrou o Lorde Assassino com força o suficiente para jogá-lo no chão. A garçonete ficou doidinha de raiva. Ele, por sua vez, levantou com toda a calma do mundo e falou que o temperamento dela era pior do que a sua avó. O véio é zoeiro, mano! Os caçadores, que até segundos atrás estavam prontos para escrever um livro sobre a sua glória, engasgam com a cerveja. E o gordinho, ainda tentando processar, virou pro calvo e perguntou se aquele homem realmente era um deus. A resposta foi um longo silêncio constrangedor, seguido de um talvez, ou pelo menos era pra ser, né? Mudando de assunto, o bochechudo tá ali pensando naquelas histórias antigas de Lorde Demônio, generais demoníacos e tal. A do Flaminga chega curiosa e pergunta se ele ainda anda desenhando quadrinhos. O Bolota fala que a história que ele desenhou conta que o Lorde Caçador se sacrificou para derrotar o Lorde Demônio. A lenda diz que ele foi o primeiro caçador da Terra e que ele selou o Lorde Demônio em um outro reino. E depois disso, portais começaram a aparecer por aí, trazendo poderes para a humanidade. Eu não sei vocês, mas eu já conheço essa historinha aí de outro manhwa, hein? O velho, que tava dando uma beiçada na água que o passarinho não bebe, solta 3 moedas de ouro na mesa e diz que tá de saída. A garçonete diz que ele acabou de chegar e que a presença dele é boa pros negócios. O velho diz que veio só pra ver ela, enquanto ele passa a mão na sua cabeça como se ele fosse o irmão mais velho dela. Ela, já sem paciência, avisa que se ele relar nela de novo, ela vai passar a peixeira na cabeça dele. Ele se desculpa pela lapada anterior, diz com um olhar sincero que espera poder cruzar com ela novamente algum dia. A garçonete pergunta o que ele quer dizer com isso, mas, sem responder nada, ele apenas se vira e sai. Enquanto caminha pela rua, ele acende o seu cigarro e observa o céu. Uma lua vermelha ilumina a cidade e ele murmura que está quase no fim. 60 anos atrás, o Lorde Demônio, acompanhado de 7 generais demoníacos, rasgaram o tecido do espaço-tempo e desceram ao reino dos humanos. A humanidade estava em apuros. Enquanto as bestas devoravam os humanos como galinha, vemos um casal, um homem segurando a sua amada nos braços. Ele tá chorando muito, pois ela está prestes a partir. As suas últimas palavras foram para que ele corresse. E quando seu braço cai, fica claro que o fim dela havia chegado. O homem desesperado grita com toda a sua força. Eu imagino que esse garoto que perdeu a sua amada seja o velho, pois a aparência e a cor dos olhos dele são as mesmas. Mas não sei não, vamos continuar a história para descobrir. O velho apaga o seu cigarro e com as mãos ele abre uma fenda no espaço. Ele diz que essa é a última
masmorra de Grau Deus e que a pedra da retrospecção está lá dentro. Dentro do portal, o velho está diante de um demônio, que surpreso diz que nunca imaginou que um humano chegaria tão longe. O demônio admite a sua derrota enquanto nosso protagonista lança uma magia que destrói ele de forma implacável. Essa luta foi mamão com açúcar, tá, bebê? Parece que o velho nem cansou, ele nem tá machucado. Com a sua magia, ele consegue pegar a pedra da retrospecção. Corta a cena, podemos ver aquele homem que viu a sua amada partir em seus braços, agora sobre vários demônios e com a cabeça de um deles na mão. Ele se pergunta qual é o motivo da luta, se tudo que ele tinha foi tirado dele, famílias, amigos e companheiros todos mortos. Porém uma voz ecoa, sussurrando para ele que não é tarde demais. A voz revela que em uma certa masmorra de nível divino existe a pedra da retrospecção e ela o levará de volta ao passado. Assustado, ele se pergunta de onde vem essa voz, mas logo percebe que isso não importa. Desde aquele dia, ele dedicou a sua vida inteira em busca da pedra e agora, após 60 anos, ela está em suas mãos. Uma forte luz de raios vermelhos se espalha e o velho, com determinação, diz que o seu desejo é voltar 60 anos no passado. E adivinha? Ele acorda diante de action figures de waifus maravilhosas, quer dizer, de figures de otaku fedido. Parece que ele realmente voltou no tempo. E sem pensar duas vezes, ele pega o celular e liga para sua amada. Ele tá aflito até que ela atenda. E ela atende. A voz dela surge perguntando por que ele está acordado tão cedo, já que são apenas 5 da manhã. O velho, sem palavras, só consegue chorar e mal consegue acreditar que a sua amada ainda está viva. Ela pede para ele falar algo. Pergunta se aconteceu alguma coisa de errado, mas o velho gaga não consegue dizer nada, ele só chora, mano. A sua amada, preocupada, pergunta se ele tá doente, já que a voz dele tá meio estranha, o velho só tá gaguejando. Nesse momento, o velho percebe que apesar de ter voltado no tempo, a sua aparência não mudou. Então ele usa um feitiço e pimba! 60 anos mais novos, até a escoliose do velho sumiu. Ele explica, ainda chorando, que a sua voz estava estranha porque ele acabou de acordar. Ele diz que sentiu muita falta dela. Ele revela que nunca a esqueceu, nem por um único dia durante todos esses 60 anos. Mas também, uma pitanguinha dessa eu também não esqueceria, né, papai? Ela, ainda confusa, pede pra ele se acalmar e avisa que eles vão se encontrar pela manhã. Mas o velho, agora completamente doido, sai correndo pela rua gritando que ele voltou. Ele não vê a hora de encontrar a sua pitanguinha e dar uns pega nela. Ele tá fazendo o maior alarde às 5 da manhã. Ele acorda o prédio todo, incluindo ela. Ela aparece na janela perguntando se ele é maluco. O velho, empolgado, pede pra ela descer porque hoje eles vão ver as estrelas. Mano, esse velho é maluco. A moça desce com a roupinha de dormir, confusa sobre o comportamento dele, e sem pensar duas vezes, o velho a puxa para seus braços e de repente dá uma fungada no cangote dela enquanto a abraça com força. O aperto é tão forte que ela mal consegue respirar. Ele para por um momento e fica encarando ela. Ela, tímida, pergunta qual é o problema. O velho tá distraído olhando pros melões dela e pergunta se realmente eles são tão grandes. A loirinha fica assustada, tentando entender pra onde ele tá olhando. É óbvio que depois de tantos anos, o foco dele é o coração dela, né? Mas os melões estão na frente. Ele puxa ela mais uma vez e dá uma apalpada. E percebe que eles aumentaram. Ele tá surpreso e comenta que não sabia que ela usava implantes. Ela dá um soco na cabeça vazia daquele velho e ele musmurra que a Yang Rin era gentil e fofa, enquanto essa pirralha parece diferente. Com o rosto fechado, ela o questiona sobre as estrelas, perguntando se eles ainda vão ver o céu juntos. Ela já vai avisando que saiu escondida e que não pode ficar muito tempo. O velho doido não consegue desviar o olhar nem por um segundo dela, ele parece um psicopata
psicopata, mano. Ele repousa sobre os ombros dela e revela que sentiu muita falta dela. Ela, que não tá entendendo nada, diz que eles se viram ontem, mas ele continua falando como se o tempo tivesse parado. Na manhã seguinte, o velho se prepara pro grande confronto. O Lorde Demônio aparecerá dentro de 8 horas. Aquele velho continua muito poderoso. Todos os seus poderes estão intactos após a viagem no tempo. A aparência jovem é apenas um feitiço. O velho Gaga continua o mesmo, ele ainda é velho. Ele diz que dessa vez as coisas não irão se repetir e ele fará o Lorde Demônio se ajoelhar para ele. O nosso protagonista tá preso no ensino médio de novo e ele não tá feliz com isso. Bom, talvez um pouquinho, né? Já que a pitanguinha ainda tá por perto. O seu amigo percebe que ele não entrou com a Yang Hee hoje e já começa a especular. Ouvi falar da colega de quarto dela que vocês saíram junto ontem à noite. E aí, doidão, rolou alguma coisa? Rolou o vapo-vapo? O protagonista só fica em silêncio, agindo como um velho de verdade. O seu amigo percebe e comenta sobre isso, mas ele logo finge ser um adolescente normal e responde que eles só conversaram. Ele percebe que a partir de agora ele vai precisar agir como um jovem, né, mano? Não basta só a aparência. O amigo muda de assunto avisando que amanhã é a viagem de primavera da turma. É uma ótima chance para ele passar uma noite com a pitanguinha. O protagonista congela. Ele lembra exatamente o que vai acontecer amanhã. É o dia em que o seu amigo morreu e que o monstro o atacou bem no peito, sem chance de sobrevivência. Ele pensa em contar, mas quem acreditaria? Talvez ele só piorasse as coisas. O amigo dele percebe que ele tá segurando o livro de ponta cabeça. O disfarce é zero, esse velho aí não adianta, não consegue, cara. A Yang Hee entra na sala e nem olha na cara dele. E ao passar por ele, ela o chama de pervertido. Sem jeito, o velho percebe que ele passou dos limites na noite passada. Porém, ela estende uma marmita pra ele e diz que os pais dele haviam ligado pra ela. Por estarem preocupados que ele só come besteira, pediram para que ela entregasse uma refeição pra ele. A Yang Hee se apressou em deixar claro que é apenas um favor. Ele aceitou, claramente satisfeito. O seu amigo, observando a ceninha, comentou que a Yang Hee vai ser uma esposa virtuosa e uma mãe adorável. Mas ela rapidamente rebateu, afirmando que nunca se casaria com canalha. Parece que ele realmente deixou ela estressada. O sinal tocou e todos voltaram aos seus lugares, mas o protagonista não conseguia focar. Ele realmente passou 60 anos sozinho? Tudo isso parece surreal. E então um estrondo, uma explosão não muito longe dali. A turma fica confusa, sem entender o que está acontecendo. Mas ele sabia, aquilo não devia acontecer agora. Sem perder tempo, ele saiu da sala. A Yang Hee percebeu a sua saída, mas ele não podia hesitar, se moveu rápido, retirando o feitiço para que não o reconhecessem. O ataque começou e antes do previsto. A águia solta um grito ensurdecedor e o prédio ao lado simplesmente se desfaz. E o velho observa as pessoas sendo reduzidas a churrasquinho. De cara fechada e cerrando os dentes, a sua única certeza é que agora ele é um caçador de demônios e não será derrotado. A sua aura explode. O ar fica pesado, todos os monstros da região param o que estão fazendo para olhar para ele. E então a fenda se abre. O maior demônio daquele lugar surge, atravessando o portal com imponência. Ele analisa a cena por um momento antes de se fixar no protagonista. O olhar do velho se mantém afiado, carregado de sarcasmo. Ele se diverte com o fato de que a criatura não faz ideia do que está prestes a enfrentar. O demônio começa a concentrar uma energia, criando uma esfera maciça de poder. O ataque é disparado com violência, cortando o ar como um trovão, mas quando atinge o alvo, nada
nada acontece. O velhote continua ali, intacto, nem um fiapo de cabelo fora do lugar. O monstro não acredita no que vê. Sem hesitar, o velho acerta uma bufetada no demônio. O impacto é brutal, lançando o inimigo de volta para a fenda de onde ele veio. Pela primeira vez, o sangue escorre pelo rosto do demônio. Isso que ele só tomou uma, né, mano? Imagina a potência da marreta desse velho. Cê é louco, não decaiu nada com a idade. Sem tempo pra se gabar, o nosso protagonista libera um Suzano incompleto, usando as suas mãos pra fechar a fenda de onde o demônio veio. O monstro duvida que um humano consiga tal feito e apenas observa. Forçando seu poder ao limite, o protagonista dá tudo de si, mas então ele percebe algo. O demônio está sorrindo. O portal se fecha, mas uma grande quantidade de monstros caiu na terra. Provavelmente esse era o motivo daquele sorrisinho debochado do demônio. Sem tempo para lamentação, ele parte pro combate. A marreta canta e um por um os monstros são derrotados. E é claro que alguém filmou, né? Se eu tivesse lá eu também filmaria, postar um vídeo desse ia viralizar na certa. No fim, ele conseguiu, derrotou todos os monstros. Ninguém notou, mas eu notei. O protagonista não derrotou o demônio, ele apenas o selou. O que não impede que o demônio retorne quando ele quiser. Ou eu tô ficando doido? Após o ocorrido, o pai e a mãe do nosso protagonista estavam dando uma voltinha. E durante a ligação, eles pediram para que ele fechasse as portas e a janela à noite para garantir a sua segurança, já que eles passariam a noite fora. Deitado no sofá, ele parecia feliz. A boa notícia é que, graças ao incidente, a escola iria dar uma folga de 3 dias para os alunos, e ele agora pode colocar os seus pensamentos em ordem. Refletindo, ele chega à conclusão de que a Pedra do Tempo Reverso não apaga os seus poderes e nem leva a nada dele. O único defeito é que ele não consegue usar os seus poderes quando está na forma mais jovem. Peraí, parando pra pensar, nesse momento ele é a única pessoa no mundo com a habilidade, praticamente ele é o Superman, é a única pessoa no mundo com poderes. E claro que o velho tarado só pensa em usar isso pra fins maliciosos. Abrindo seu painel, o protagonista nota que ganhou várias recompensas pela masmorra de nível Deus, mas agora esses itens não têm utilidade. Ele decide guardar apenas como lembrança. Enquanto reflete, a campainha toca e alguém queria falar com o nosso protagonista com urgência. Ao abrir a porta, o seu amigo já chega disparado pedindo para ele ligar o computador. Ele diz que a internet tá explodindo e não dá para acreditar no que aconteceu, parece uma cena de um filme de Hollywood. E adivinha? O vídeo realmente viralizou. O velho misterioso é o novo Superman. Seu amigo conta que alienígenas invadiram a Terra e o velhote derrotou todos eles. O cara tava empolgado porque ele sabia que no mundo deles agora havia superpoderes. O protagonista tenta disfarçar, dizendo que achava que parecia uma explosão de gasoduto. O amigo já fica logo desconfiado e diz que o Ian sempre foi super entusiasmado com superpoderes e fenômenos supernaturais. Ele mete o papinho que ainda tá processando tudo isso e que não tá entendendo direito. O amigo insiste e pergunta se ele tivesse poderes, qual poder ele escolheria. Mano, eu escolheria o poder de ser um Super Saiyajin, sério. Só de me imaginar lançando um Kamehameha eu até me arrepio. Comenta aí, qual poder você escolheria? Essa eu quero ver, comenta aí. O amigo revela que ele gostaria de ter o poder de parar o tempo. Quem nunca? Outro tarado dando as caras nesse manhwa, mano. O nosso protagonista não tá nem um pouco impressionado com a resposta do amigo e responde que ele nunca pensou sobre isso. O amigo continua dizendo que com esse poder ele faria o sonho dele com a pitanguinha se tornar realidade. Ian responde que não quer que as coisas aconteçam assim, vai deixar fluir normalmente. O amigo, por sua vez, diz que sexta-feira vai arrasar no passeio de primavera e convida o protagonista pra ir. Ele hesita por um momento, lembrando em que foi o dia em que todos que ele amava morreram, mas logo ele se acalma. Isso não vai acontecer de novo, já acabou.
Ele aceita, mas tá torcendo para que a Pitanguinha não esteja de mau humor com ele. No dia do passeio, a turma chega no hotel e o responsável pede para todos eles fazerem um check-in e depois disso, o resto do dia é livre. A turma desce do ônibus e se depara com um belo hotel de acasalamento, quer dizer, um hotel de férias. O Ruivinho percebe que a Pitanguinha ainda tá brava com o Ian e comenta que provavelmente ele não teve sucesso com ela na noite anterior. Se tivesse acontecido alguma coisa, ela não estaria tão irritada com ele até hoje. O nosso prota apenas pede pra ele liberar essa cabeça de pensamentos sujos. O Ruivinho diz que sabe o que tem no compartimento escondido da mala do Ian, dizendo que ele é um mero aprendiz comparado ao garanhão ali. Ao observar o próprio compartimento escondido, até ele mesmo fica assustada como ele foi uma pessoa tão imprópria na juventude. O seu amigo diz pra ele não se preocupar com isso. É bom aproveitar a vida antes deles virarem soldados corporativos. O moleque é esperto, tá? Ele sabe que a vida de CLT no futuro vai ser pesada. Ele concorda e diz que sobreviver até a vida adulta já é uma grande sorte. Ele comenta que vai convidar a Pitanguinha pra caminhar com eles mais tarde. Porém, o Ruivinho precisa falar algo sério. Ele diz que a vibe dele tá igual a do vovô super poderoso que ficou famoso na internet recentemente. O que faz o velhote arregalar os olhos. Ele disfarça dizendo que tá treinando pra vida de CLT. O amigão ali diz que ele tem a coisa certa pra aliviar essa tensão toda que ele deve estar sentindo. Ele fala que tem algo muito especial pra ele se soltar. Ele tira um creme de altíssima qualidade, aquele que desliza com facilidade, se é que você me entende. Nesse momento, a Yang Rin bate na porta, usando uma sainha curtinha, um chapéu de praieira e aquele topzinho filé. Ela os convida para passearem com ela. O Ruivinho diz que o Ian e ela pensaram na mesma coisa, igualzinho a um casal de casados. A Pitanguinha fica possessa de raiva e manda ele calar a boca. O nosso protagonista aparece dizendo que já tá pronto, enquanto ele olha com aqueles olhos pervertidos pra Yang Rin. O velho é muito tarado, não tem jeito. A garota fica obviamente desconfortável de novo e de repente ele abaixa pra verificar por baixo da sua saia, dando um comentário de como as garotas de hoje em dia nem se comparam com as do tempo dele. O Ruivinho lá no fundo tá se divertindo, olha lá. A Pitanguinha, cheia de vergonha e assustada, não pensa duas vezes. Ela dá uma chicotada na cara do Ian e a chama de pervertido. Mano, sendo sincero, esse cara não vai conquistar a Pitanguinha nunca. Ele tá fazendo o oposto, só tá afastando ela. A Pitanguinha fica vermelha e sai toda emburrada dali. O Ruivinho fala que agir como inocente não vai levar ele a lugar nenhum e que tem que aproveitar a vida do lado do seu amigão mesmo, enquanto o nosso prota está nocauteado. Esse velho é doido. Durante o passeio, a Yang Rin mantém uma distância clara dos dois, mas o protagonista decide tomar uma atitude. Ele a chama dizendo que quer se explicar, mas ela tá impaciente e começa a correr, pedindo para que ele não fique seguindo ela. Enquanto corre, ela não percebe, mas tem uma pedra em seu caminho, fazendo com que ela arranque a tampa do dedão e quase caia de boca no chão. Ela só não caiu de boca no chão porque o velho, com uma habilidade impressionante, dá um pulo e alcança ela em segundos, segurando ela pela cintura e a puxando para o colinho do papai. O Ruivinho vendo a cena já imagina que o cara é o Superman. O amigo dele com certeza já sacou que ele tem poderes, não é possível. O velhote pergunta se a Pitanguinha tá bem, enquanto parece nervoso por ter mostrado uma agilidade absurda em público. A Yang Rin pergunta se ele realmente pulou toda essa distância, e ele diz que parece que sim. Ela agradece. Eu acho que depois dessa ele ganhou uns pontinhos com a Pitanguinha, mas não foi muito, tá? O Ruivinho fala que ele tem que participar das Olimpíadas de salto à distância, porque aquilo
aquilo foi impressionante. A Yang Hin parece surpresa com algo. Ela chama os dois garotos pra ver. E chegando lá, uma grande energia de um portal entre as árvores. O velhote fica assustado, se perguntando como pode haver um portal ali. Ele acreditava que já havia selado os demônios no mundo deles. Pera aí. Lembra daquela lenda que o garoto rechonchudo estava lendo sobre um jovem misterioso que havia selado o Lorde Demônio e depois disso vários portais estranhos começaram a se abrir pela terra? O nosso protagonista que se toca que a pessoa citada na lenda era ele. Ou seja, ele entrou no loop e a história está se repetindo. Ele puxando os cabelos demonstra um nítido desespero. A Yang Hin preocupada pergunta o que tá acontecendo. Ele não quer revelar tudo isso para os seus amigos agora. Então pede para eles irem chamar um professor. O Ruivinho tá pensando que esse pode ser um portal para o mundo alienígena. O moleque é esperto, tá? Yang Hin questiona se ele deveria realmente ficar sozinho, mas o nosso prota responde que se algo acontecer ele vai correr mais rápido do que qualquer um. E obviamente que depois de ter visto aquele salto absurdo que ele deu, eles não duvidaram, né? Eles saem dali para chamar o professor. O nosso protagonista precisa checar o que tá acontecendo. Ele concentra uma grande quantidade de energia em suas mãos e joga para o céu. Podemos ver a sua forma real. O velhote dá as caras novamente e não perde tempo, já vai entrando no portal. 5 anos se passaram desde aquele dia. Portais e masmorras surgiram em intervalos fixos pelo mundo. E a energia que é extraída dessas masmorras substituiu as fontes tradicionais de energia. E muitos humanos despertaram poderes. O nosso protagonista fundou a primeira guilda dedicada a habilidades sobrenaturais, caçadores e os chamados despertados. Ele se tornou uma espécie de ídolo, reverenciado por muitos. Mano, será que o Ruivinho conseguiu o poder de congelar o tempo que ele tanto queria? E adivinha só, quem se tornou a maior fã do velhote? Pois é, a Pitanguinha. Mal sabe ela que ele tá todo dia do lado dela, só que com uma aparência mais jovem devido à sua transformação, né? Hoje é o grande dia, o exame de admissão na guilda do Lorde S. Essa é a guilda do velhote. A Yang Hi, com o seu jeito determinada, insiste que o protagonista se inscreva. Mesmo que a habilidade dele nunca tenha sido registrada, ela tem certeza que ele consegue passar. Ele diz que isso provavelmente é perca de tempo e que provavelmente ele falharia no exame. A Yang Hin se irrita e rebate dizendo que a habilidade dele é única e que se ele explicar para os examinadores, ele tem grandes chances de ser aprovado. O protagonista mete um papinho de que ele sofre de fobia social e tenta se esquivar, mas não adianta. A Yang Hin o pega pela gola e sem hesitar começa a levá-lo arrastado. A patroa é braba, tá? Em uma tentativa de motivá-lo, ela faz uma promessa safadinha. Ela diz que se ele passar no exame, ela vai fazer um tchaca-tchaca na buchaca com ele. O cérebro do moleque fritou, tá? Ele agora tá determinado a dar tudo de si pra passar nesse exame. Agora ele vai passar nesse exame sem dúvida nenhuma. Quer apostar o quê? A Yang Hin agora está com 20 anos. Ela não só desenvolveu a sua habilidade de armadilhar, como também passou por uma transformação impressionante. Ela passou de uma garotinha fofinha para uma mulher forte e robusta, ganhando um grande glow up. Vocês ainda não sabem, mas o nosso protagonista foi morar com a Pitanguinha. Os pais dele saíram para viajar pelo mundo e disseram que a Yang Hi iria cuidar dele, mano. Os pais do cara só querem curtir a vida e abandonar o moleque. Não dá pra entender esses malucos. Enquanto o casalzinho está na fila de inscrição da guilda, a recepcionista avisa que o exame ocorrerá dentro de 2 meses e entrega alguns brindes exclusivos do Lorde S. O protagonista, desconfortável com a situação, faz uma piada dizendo que vai descontar os brindes do salário da recepcionista. Enquanto isso, Yang Hi começa a dar uns amassos em uma pelúcia do Lorde S, fazendo com que o nosso protagonista sinta ciúmes. Ele se sente
totalmente corno dele mesmo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas, é um absurdo. No dia do exame, a Young Hee se impressiona com a quantidade de candidatos. Ela diz que comparado ao ano passado, o número de participantes praticamente dobrou. O protagonista explica que como a academia já está no 4º ano, a reputação dela só cresce, atraindo cada vez mais alunos. Enquanto ele fala isso, Young Hee parece animada demais e anda apressada pelo local. No meio da correria, ela acaba esbarrando em um desconhecido. Sem pensar duas vezes, ela se curva e implora por desculpa, mas o nerdola apenas balança a cabeça e diz que está tudo bem e sai vazado dali, claramente desconfortável. Observando a cena, Young Hee se vira pro nosso protagonista e pergunta: "Esse aí não parece contigo não? Nessa tua tal ansiedade social?" O nosso protagonista tá animadinho e diz que ele é super sociável. Ele tá empolgado demais depois da promessa que a Young Hee fez pra ele. O cara só pensa no lepo-lepo. No auditório da cerimônia de admissão, a Young Hee está irritada. O protagonista sumiu. A cerimônia começa e a bonitona aqui tá pedindo silêncio, pois em instantes o senhor Grande S aparecerá para o público para dar uma palavrinha. A Young Hee está assustada, pois se o protagonista não aparecer, ele pode causar uma má impressão logo de início. A apresentadora do evento está orgulhosa pelo velhote não ter se atrasado para o discurso esse ano. Todos estão felizes com a presença de uma lenda diante deles. Ele sauda a todos, porém, ao ver a Pitanguinha dando tudo de si para chamar a sua atenção, ele esquece o que deveria ser falado no discurso. O cara fica em choque. A bonitona ali fica se perguntando por que ele não tá falando nada. Ele respira fundo e com calma ele pensa no que vai dizer. Ele deseja boa sorte a todos no exame e declara fim do discurso. A bonitona pensa que ele estragou tudo, mas o público o venera. Alguns até dizem que é um grande discurso. A mulher fica em choque. O cara é uma estrela, não tem como. No auditório do exame, a Young Hee está brava, puxando a orelha do protagonista e perguntando onde ele estava. Ele diz que estava sem jeito e preferiu esperar a cerimônia acabar do lado de fora. A Pitanga comenta que como seus números são consecutivos, provavelmente eles cairão na mesma equipe. Ela avisa que não quer ver corpinho mole não. Assim como o esperado, os dois são chamados juntos. O avaliador pede que eles subam numa plataforma e que mantenham os braços relaxados. O sistema realiza a medição e Young Hee é classificada como uma candidata nível médio, com o poder equivalente a 3 estrelas. Nem ela mesma sabia que ela era tão forte. Porém, no velhote, o sistema não reage. O examinador logo diz que como ele não tem uma habilidade desperta, ele não recomenda que ele participe do exame, pois seria muito arriscado para ele. Eu acredito que o nível de poder dele não tá aparecendo porque quando ele entra nessa forma mais jovem, o poder dele não pode ser usado, né? A Young Hee puxa o protagonista antes que ele fuja e diz que a habilidade dele é copiar e que por não ter uma habilidade própria inicial, não é possível medi-la. O examinador aceita essa explicação, reconhecendo que essa habilidade é muito especial e deseja sorte a eles nas próximas etapas do exame. Não adiantou nada, o velhote não conseguiu fugir do exame. Não muito longe dali, alguns garotos comentam que aquele nerdola é o irmão de alguém muito famoso, mas que comparado à sua irmã, ele é um fracasso. A Young Hee não perde tempo e vai falar com o nerdola, dizendo que o número dele é próximo do dela e que provavelmente eles cairão na mesma sala. O nerd deprimido diz que provavelmente não passará no exame, pois o seu poder equivale a apenas 1 estrela, o nível mais baixo entre todos os despertos. O protagonista comenta que a academia não aceita apenas despertos e que se ele tiver alguma outra habilidade pode tentar como um aluno especial. Young Hee, com um sorrisinho bobo, acha graça na tranquilidade dele. Afinal, o nosso protagonista
protagonista não tem sequer nenhuma estrela e ele tá tranquilinho como se nada tivesse acontecido. O Nerdola fica chocado ao perceber que o protagonista não tem nenhuma estrela e mesmo assim ele tá ali. Ele tenta explicar que se trata de uma habilidade de cópia, mas antes que ele consiga terminar, um grupo de valentões interrompe a conversa. Os encrenqueiros comentam que o Nerdola é o irmão da famosa Li Kexin e que ele nem precisaria passar pelo exame, basta ele pedir para sua irmã abrir as portas para ele. Com um sorriso debochados, os moleques começam a provocar ele, dizendo que a sua irmã provavelmente nem deve ter tempo para um inútil da família. O Nerdola começa a gaguejar tentando se defender e explicando que não provocou ninguém, mas o valentão segura ele pela gola e exige que ele repita o que ele disse. Antes que a situação se agravasse, a Yang He surge de repente e dá uma lapada no valentão, mandando ele pra longe. Os amigos do encrenqueiro que estavam atrás correm para segurá-lo antes que ele tenha uma queda feia. Furioso, o garoto diz que a Yang He não sabe com quem está lidando e que uma única palavra dele faria com que ela nunca mais pisasse naquela academia. O protagonista então assume a bronca, encarando o valentão. Ele diz que já sabe quem ele é e já ouviu falar da família Ouyang. O encrenqueiro diz para ele não se meter e acrescenta que como todos estão no mesmo ambiente, provavelmente eles farão o exame juntos, e sorri de maneira ameaçadora, afirmando que ele tá ansioso para a avaliação. O Nerdola já fica todo ansiosinho, convencido de que o valentão com certeza vai querer se vingar. A Pitanguinha tenta acalmá-lo, dizendo que ele não precisa ter medo, mas o garoto explica que a família Ouyang é extremamente poderosa e mesmo que eles passem no exame, isso os tornará alvos no futuro. A Yang He não se abala e afirma que quando a hora chegar, eles vão resolver isso. Enquanto isso, o protagonista mentalmente anota o nome da família Ouyang. Está claro que ele não gostou nada da atitude do moleque. O avaliador explica as regras, que são bem simples. Quem não conseguir chegar no fim do labirinto em meia hora será reprovado. Dentro do labirinto, há muitas armadilhas e monstros que os alunos precisarão enfrentar. A Yang He, preocupada, pede pro Ian não se perder e deseja uma boa sorte para ele. Enquanto isso, o valentão observa de longe com um olhar de ameaça, como se ele estivesse se preparando para aprontar, ele vai fazer alguma coisa. O evento começa e o nosso protagonista entra no labirinto. E como foi ele que desenhou o percurso, seria muito estranho se ele terminasse tudo em 5 minutos, né? Chamaria muita atenção. Então ele decide observar como a Pitanguinha vai se sair no exame. E ele segue em direção aonde a Yang He está. De cara, ele percebe que ela tá andando tranquilamente e até tá assobiando, ó. Porém, de repente, um monstro enorme aparece. É um mutante místico de 3 estrelas com habilidades aprimoradas. A Yang He, sem hesitar, usa sua habilidade, a armadilha de isca. Ela provoca o monstro, chamando-o de lixo. Ele avança em sua direção. No entanto, esse era exatamente o plano dela. Ao correr em sua direção, o monstro acaba caindo na armadilha que ela havia acabado de preparar bem na frente dele. O monstro é cego. Ela comenta que a falta de inteligência dos mutantes os tornam fraco e que enfrentá-los apenas com força bruta não seria uma boa escolha. O nosso protagonista, observando tudo de longe, fica orgulhoso. Ele pensa que por ela ser tão metódica, provavelmente ela já decorou todas as dicas que ele escreveu no material básico. Mas de repente, uma grande explosão azul ilumina o labirinto. Yang He fica assustado e corre em direção ao local, dizendo que é onde o Nerdola estava. O protagonista sorri, pensando que aquela garota realmente adora uma confusão. Podemos ver o Nerdola recebendo uma forte rajada de água. O valentão tá humilhando ele, perguntando aonde estão aqueles amiguinhos corajosos que ele tem. O nerd responde que aquelas pessoas são apenas estranhos e que não tem nada a ver com eles, e pede para que o valentão não dificulte a vida daquelas pessoas. O valentão fica furioso. O Quatro Olhos comenta que ele cometeu um erro e que foi por isso que a irmã dele teve que punir o valentão, já que como executora, esse é o trabalho dela. O carinha da água
mágoa diz que a família dele banca a guilda. Mas pensando bem, isso não importa. Ele acha que a irmã do Nerdola deve odiar mais o próprio irmão do que a ele. Ele diz que o Nerdola é um inútil e que envergonha a família. E que apesar de ambos terem o mesmo sangue, um é um prodígio e o outro é um fracasso. O Nerdola parece não estar ouvindo aquilo pela primeira vez. É como se muitas vozes estivessem repetindo isso pra ele em sua cabeça. Ele cobre os ouvidos e fica em total desespero, enquanto Valentão carrega outra esfera de energia. De repente, a Yang Rin aparece e confronta o Valentão, dizendo que só porque ele despertou um poder forte, ele já fica se achando por aí. O Valentão, com o rosto sombrio e risonho, responde que despertar um poder forte só mostra como a genética dele é boa e como as pessoas de genes ruins deveriam ser eliminadas. A Pitanguinha ajuda o Nerdola e rebate o Valentão, dizendo que ele é um escroto e que deveria existir um teste de qualidade para que um inseto como ele não possa entrar na prova. O protagonista que tá espiando tudo ali atrás anota a dica no caderninho dele, ó. O Valentão, irritado, xinga a Pitanguinha de fela da fruta e questiona quem ela tá chamando de inseto. O protagonista, que estava espiando tudo, observa que um monstro unicórnio apareceu de repente. O monstro parte pra cima dele e ele decide fingir que tá fazendo o exame direitinho, né? Com um único golpe, ele parte o monstro no meio. Ele então decide parar de espiar e pergunta o que o garoto da família Onyang falou para Yang Rin. Mexeu com a Pitanguinha? Agora o negócio vai ficar feio pro moleque, tá? Anota o que eu tô falando, nunca duvide da capacidade de um gado. O Valentão não se intimida e pergunta se ele veio ajudar a garota a ficar xingando ele. Porém, o Ian desaparece diante dos seus olhos. Quando o Valentão percebe, Ian já está bem próximo dele, mostrando que é incrivelmente rápido. Os avaliadores do exame pedem para ver especificamente a tela onde o protagonista está. O velhote resolve dar um tapa na cara do moleque e o repreende por usar palavrões, dizendo que isso não é coisa que pessoas educadas fazem. A Yang Ri, com a mão no rosto, pensa que ele tá mais uma vez agindo como um velhote. A avaliadora percebe que a postura dele é muito familiar. O Valentão, com o rosto ardendo de raiva e as veias saltando, dispara uma rajada de energia contra o velhote. Ele desvia facilmente e ainda solta um comentário sarcástico chamando o Valentão de imbecil. Ele dá outra bufetada na cara do moleque, que chega a soltar ketchup pela boca. O Valentão deixa claro que não vai deixar isso barato e começa a usar um tipo de jutsu de invocação, o que na verdade é apenas uma concentração de energia para ganhar mais impulso. Ele lança um ataque poderoso que parece um Rasengan nas costas do velhote, mas novamente não dá certo, pois ele desvia com facilidade. Agora o velhote usa a cabeça do Valentão como bola e faz um golaço. Eu avisei que o moleque tava lascado, não avisei? O Nerdola fica assustado, questionando como o protagonista pode ser tão forte sem ter despertado nenhuma habilidade ainda. A Yang Ri aparece e comenta que ele roubou toda a cena. Ele responde calmamente que aquele boca suja precisava de uma lição de disciplina. E além disso, o tempo da prova tá acabando e pede para que todos se apressem, eles precisam terminar logo. A Pitanguinha fica curiosa, perguntando como que as máquinas da escola não conseguem medir as habilidades dele. O Nerdola, ainda confuso, pergunta o que eles devem fazer com o Valentão ali caído no chão. A Yang Ri responde que ele tá apenas tirando uma soneca e que eles não devem incomodá-lo. O Nerdola, meio hesitante, decide ir com eles, né? Rumo ao fim do labirinto. Mais tarde, nos dormitórios da academia, podemos ver o Nerdola emocionado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está feliz, pois conseguiu passar na prova de admissão, algo que parecia impossível para ele até então. Ao anoitecer, no alto do prédio da guilda, podemos ver o velhote e a sua ajudante. Ela comenta que os executores da guilda de nível 5 estrelas estão ocupados hoje.
ela sobe no helicóptero com a ajuda dele. E que ajuda, hein, meus amigos? Esse velho aí, mano, ela explica que um portal de nível A+ apareceu e que ele é o único disponível para lidar com a situação hoje. O velhote sabe que isso é mentira, ela está apenas usando ele para economizar recursos da guilda. Ela ri, admitindo que ele a pegou. Ela pede para entrar nesse portal junto com ele. Ela diz que pode ajudar ele por um momento, olhando para ela de forma pensativa, o que claramente deixa ela irritada. Ela o chama de velho tarado e manda ele parar de olhar pros melões dela. Ele responde que só estava pensando em quanto tempo ela aguentaria viva lá dentro do portal. Ele pede para ela parar com esses pensamentos libidinosos. Mano, esse velhote não parece ser fiel à Pitanguinha. Eu acho que ele não vai deixar passar nenhuma que demole pra ele, tá? E eu ainda não esqueci que a Pitanguinha tem que cumprir a promessa que ela fez pra ele. Tô só esperando. Chegando no portal, o velhote ordena que os soldados fiquem de guarda do lado de fora. A ajudante pergunta se ele realmente não quer que ela entre junto. Ele responde que tá acostumado a fazer tudo sozinho. Sem hesitar, ele entra dentro do portal de nível A+. Os portais começaram a se formar ao redor do mundo desde o selamento do Lorde Demônio. E quanto maior o nível da dungeon, maior o valor da exploração. O velhote comenta meio brincando que vai querer 50% do lucro. Ele tá felizinho porque vai ganhar muito dinheiro nessa dungeon. Enquanto ele fala essas bobagens, um machado enorme é arremessado em sua direção. Ele desvia com facilidade e o responsável pelo ataque se rebela. É um ogro demoníaco. O velhote explica que os ogros vivem em grupos, o que combina com um portal de nível A+, e um deles se parece muito com um Akuma. Ele começa a fazer anotações para os alunos da guilda, escrevendo que a quantidade de ogros pode assustar, mas que eles têm grande força e baixa inteligência. Ele destaca que enfrentar esses monstros com força bruta não é a melhor escolha. No entanto, contrariando as suas próprias anotações, ele decide se desafiar a derrotá-los usando apenas a força bruta. Um por um, ele vai eliminando os ogros. Quando um grupo de 3 deles parte ao mesmo tempo em sua direção, ele simplesmente solta um grito poderoso, que nem um Super Saiyajin, e elimina todos eles de uma vez. A batalha chega ao fim. Ele se senta e, com os pés em cima da cabeça de um dos ogros, declara que a batalha está acabada. Porém, o Akuma se levanta, anunciando que o Lorde Demônio vai voltar. As suas palavras ecoam pelo local, deixando uma sensação de tensão no ar. Será que o boss final já tá chegando, mano? E quando que vai rolar o lepo-lepo que me prometeram? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Deixa muito like se você quer a parte 2. Se inscreve aí pra apoiar o canal. Por hoje é isso. Valeu!